Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre a Coab Santista. Nossos convidados, Maurício Queiroz Prado, diretor-presidente, e Guilherme da Rocha Tavares, diretor técnico. Muito obrigado pela presença. Maurício, como é composta a Coab Santista e quais são os seus principais objetivos? Barroso, primeiro, obrigado pelo convite a todos os telespectadores. A Coab Santista é formada por 4 acionistas, Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá, sendo Santos acionista majoritária. A Coab Santista esse ano completou 60 anos, agora em fevereiro, 60 anos da sua fundação, da sua existência, né? E a gente tem como objetivo principal hoje, na atualidade, produzir unidade habitacional de interesse social, ou seja, para aquelas famílias que mais necessitam, e principalmente na cidade de Santos. A Coab Santista tem atuado muito mais hoje dentro da cidade de Santos do que nos outros municípios acionistas. Já atuamos no passado, temos conjuntos habitacionais em Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, que não é acionista, temos conjunto habitacional lá, temos conjuntos habitacionais em Bertioga, por exemplo. Então a Coab ela agiu de forma metropolitana por muitos anos e hoje a gente tem uma atuação quase que exclusiva dentro da cidade de Santos. E, por exemplo, cada cidade tem uma diretoria, tem um presidente ou não? Vocês são presidentes desse grupo todo de cidades, desse conjunto de cidades? Na verdade, a Coab ela é formada por uma diretoria, né? Então, o diretor-presidente, diretoria técnica, diretoria administrativa financeira e a diretoria de habitação. E essa diretoria que gere todos esses conjuntos de todas essas cidades. E por que Santos é mais escolhida? Pela maior infraestrutura, pela maior necessidade, por ser maior? Na verdade, é uma escolha política da cidade, né? Santos é acionista majoritário e a gente acabou, por decisões políticas de prefeitos anteriores e do atual prefeito, a Coab hoje ela planeja e executa a política habitacional do município. Então, por isso que nós temos hoje esses números que a gente apresenta, que são números representativos na atualidade, e por ser uma Coab extremamente atuante. Então é exatamente por isso, porque a gente tem hoje um protagonismo dentro da área habitacional dentro da cidade. Muito bom, excelente. Guilherme, meu amigo pessoal, né, querido, chamo ele de Gui, mas vou tentar chamar ele de Guilherme, né? Não vou conseguir. Gui, quais são os critérios técnicos utilizados na definição de novos empreendimentos habitacionais? Barrosinho, também não vou conseguir chamar de Roberto nem de Barroso. Barrosinho, muito obrigado pelo convite. Tá ao lado de vocês, 2 homens que eu admiro muito e que eu levo como exemplo de vida. Hoje lá na Coab é assim que a gente é contemplado com uma área, né? Que hoje em dia em Santos é difícil, que nós estamos com escassez de área para construir conjunto habitacional e até prédios, né? A gente faz uma vistoria no conjunto para ver o potencial construtivo dele. Hoje, né, a gente vai falar mais ao longo aí, hoje a gente verticaliza muito os conjuntos habitacionais em Santos, porque antigamente a gente só fazia térreo mais 4, né? Por conta de não precisar colocar elevador e assim a obra não ficar tão onerosa. Então hoje as primeiras coisas que a gente faz, a gente visita o terreno para ver... Só uma intervenção aqui, esse terreno ele é doado pelo Estado, pela Prefeitura, como é que ele é disponibilizado? A gente tem todos os tipos. A gente tem terrenos que são doados pela SPU para o município, né, cessão.
A gente tem terreno que a prefeitura faz desapropriação ou compra, e a gente já construiu também em terrenos próprios da Coab. Por exemplo, com o Tancredo Neves 3, era um loteamento antigo da Coab, onde a gente construiu e só buscou o dinheiro com a Caixa. Então a gente faz uma vistoria, aí a gente faz topografia, sondagem, até para a gente ver qual o tipo da fundação que nós vamos ter que usar, que a gente sabe que em Santos a gente enterra quase 40% do valor que a gente gasta numa obra. Então já aconteceu a gente está construindo um conjunto lá na Zona Noroeste que teve estaca de 48 metros. Nossa. Então ela superou a altura do edifício para baixo. E acaba ficando caro e inviabiliza um pouco, né? Então os principais pontos iniciais é topografia, sondagem e o projeto básico para a gente entender como é que vai ser o planejamento da obra. Muito bom. Maurício, quais são os maiores desafios, né, enfrentados pela Coab hoje, né, no cenário da habitação popular em Santos e na Baixada? Os principais desafios, não deve ser um só, né? Os desafios são muitos, Barroso, mas assim, complementando o que o Guilherme aqui falou, o nosso grande desafio, acho que são dois. A escassez de terreno na cidade, e aí todos os construtores aqui sabem disso. Nós estamos numa ilha extremamente adensada, né, e o metro quadrado do chão, ele se torna muito mais caro. Né? Eu particularmente, estou vice-presidente da Associação Brasileira de Coabs. Então a gente tem uma sede em Brasília, a gente se reúne lá e discute a política habitacional do país. Então eu tenho muitos colegas do Brasil afora, presidentes de Coabs, secretários municipais de habitação, e eu costumo conversar com eles que a gente tem uma realidade totalmente diferente do Brasil afora. Por quê? O metro quadrado do terreno, do chão, é muito caro, né? Não importa em que local da cidade seja. Isso encarece demais a produção da unidade habitacional de interesse social. E também temos a peculiaridade, como o Guilherme bem falou, que é a questão do nosso solo. A gente aí crava 40, 50 metros de estaca. Isso que representa 40% do valor da obra. Então isso tudo encarece, dificulta. Então já foi a época da Coab construir casa. A Coab não constrói mais casa, a gente faz apartamento. Já foi a época da Coab fazer TR+4. Exato. Nós estamos fazendo agora prédio de 20 andares. Nossa. Porque nós temos que exatamente aproveitar ao máximo o potencial construtivo daquele terreno. Né? Então, quando a gente toma essa decisão de verticalizar, e por isso que as pessoas vêm, muitos aqui devem passar ali pelo Senador Feijó, olham antes de chegar ali no Canal 3, olha para o lado esquerdo e vê aquele prédio de 20 andares, um prédio verde que tem ali. Aquela comunidade que tinha em frente, que era a comunidade da Vila Santa Casa, nós mudamos para aquele prédio. Foi o primeiro prédio verticalizado, talvez acho que do estado, com 20 andares. E na época causou nossa, meu Deus, mas vai fazer 20 andares para habitação de interesse social. É a alternativa que nós temos em Santos, é o que precisa ser feito. No Brasil. Não, aí agora foi. 20 andares São Paulo, capital, já tem e tal. Agora, é uma realidade. Então, tudo isso por quê? Mesmo aproveitando o potencial do terreno, mesmo construindo verticalizado com 20 andares, o custo da habitação de interesse social em Santos é maior do que em outros locais da cidade. E esse é um grande desafio. Né? Eu até, inclusive, como vice-presidente da ABC, discuto muito essa questão junto ao governo do estado e junto ao governo federal, que os repasses para o município de Santos e os repasses para os municípios da Baixada Santista, para as outras prefeituras, deve ser diferenciado. Deve ter um repasse maior para construir, porque aqui a gente tem uma produção de unidade habitacional mais cara. Então esse é um dos desafios. É grande, né, por sinal. Antes do intervalo, vamos fazer uma pergunta para o Gui. Além dos novos empreendimentos, né, como a Coab tem trabalhado no retrofit, nem que a gente termine no outro bloco, né, o retrofit e a requalificação desses imóveis existentes, principalmente no centro e nos bairros adjacentes. A gente sabe que o prefeito, né, o nosso prefeito Rogério, ele tinha um sonho e se concretizou esse sonho, né? Eu acho que foi o primeiro de todos os prefeitos que conseguiu, de fato, fazer com que o centro prosperasse nesse sentido da construção civil. Todos tentaram, todos investiram, mas o Rogério, de fato, era um forte desejo dele de desenvolver o centro. E ele está conseguindo, graças ao apoio de todos, né? Mas ele está conseguindo. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse retrofit, que já é uma realidade. Sim. Né? Eu queria que você comentasse um pouquinho. Então, Barroso, hoje a gente está fazendo o primeiro retrofit público, né, no centro da cidade de Santos. Né? A Coab está fazendo em parceria com o governo do estado e prefeitura, ali na Gonçalves Dias, onde era o antigo Ambesp. Então, é a primeira, vamos dizer assim, um projeto piloto de retrofit na cidade habitacional. A gente pegou o prédio, adaptou com 36 unidades, né? É um desafio muito grande, porque às vezes você, como é da construção civil, sabe, a gente não sabe o que vai encontrar dentro desse prédio. Tivemos que fazer um trabalho grande de reforço estrutural, reforço de fachada,
porque a utilização do prédio agora é outra. A fachada que eu acho que é um dos principais problemas aí. Né? Ali a gente tem uma fachada tombada pelo patrimônio, então a gente também tem essa recuperação junto ao Condepasa. Então fazer retrofit, principalmente em Santos, na área central, é um desafio, porque a maioria dos prédios ali são todos tombados. E é uma situação que também encarece a obra, porque você sabe que muitas coisas são feitas à mão. Né? A gente tem um conjunto lá perto do Paquetá, que a gente teve que fazer a fachada tombada e teve que fazer as molduras à mão de isopor para poder, entendeu? Então, assim, fazer retrofit hoje em Santos é um desafio muito grande. E aí a gente está à procura de outros imóveis para poder trazer mais habitação para o centro, que no centro o modelo é retrofit ou usar terrenos com fachada tombada. Muito bom, a gente vai para o intervalo, logo logo a gente volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre a Coab Santista. Nossos convidados, Maurício Queiroz Prado, diretor-presidente, e Guilherme da Rocha Tavares, diretor técnico. Maurício, qual o número de unidades em construção atualmente? Barroso, nesse exato momento a gente está aqui falando, conversando, nós temos 1.070 apartamentos em construção na cidade nesse exato momento. E nós temos mais 2.231 unidades, ou seja, mais 2.231 apartamentos em projetos para a gente colocar em obra em breve. Esse ano a gente entrega unidades habitacionais já, a gente deve entregar em torno de 1.000 unidades habitacionais esse ano, né? E colocamos em obra também esse ano já, dessas 2.231 que nós temos para colocar em obra, esse ano, que é o primeiro ano do governo do prefeito Rogério, a gente coloca mais 1.000 unidades em obra, ou seja, nós vamos entregar em torno de 1.000 e iniciaremos mais 1.000, sendo que posteriormente colocaremos mais em torno de 1.200, 1.300 unidades habitacionais em obra. Vocês têm ideia, nesses últimos 4 anos e meio, praticamente quantas unidades foram entregues? Mesmo que tenha começado na gestão anterior, isso não interessa porque há uma continuidade, né? Olha, nesses últimos anos, em torno de 2.700, 2.800 unidades habitacionais. Outra pergunta, eu não sei se vocês têm, eu estou pegando de surpresa, pessoal. Vem aqui. Por exemplo, vocês têm uma ideia do déficit de Santos só, habitacional? Então, uma ideia, lógico que não dá para precisar, porque tem que ter uma pesquisa ampla, uma ideia assim, quantas famílias precisam em torno de 10 mil unidades. Então está indo bem, você está conseguindo suprir quase 10% aí, 5%, 10% ao ano. É isso. Está indo bem, né? É isso aí. Isso mesmo. Foi feito recentemente um anúncio de novas moradias que você estava comentando, né, no centro, em conjunto com o governo do estado. Onde serão essas moradias e para que público? Você estava comentando no backstage, o que quiser também interferir, comentar, no backstage, que essas unidades, elas podem, a maioria serve para as pessoas realmente que mais precisam, tal, mas não necessariamente alguns modelos podem ser adquiridos com uma faixa de renda um pouquinho maior, familiar. Então, eu queria que você, voltando aqui, onde serão essas novas moradias e público destinado? Barroso, é assim, eu costumo dizer que a política habitacional é uma política de médio a longo prazo. Então precisa ter um planejamento e uma continuidade de trabalho, né? A gente evoluiu muito e vem produzindo muita unidade habitacional e os números não mentem, eu acabei de passar números aqui, você ficou até surpreso com esses números. Isso tudo é resultado e fruto de um trabalho que começou lá no governo do então prefeito Paulo Alexandre Barbosa, hoje atual deputado federal, e deu sequência agora no governo do prefeito Rogério, ou seja, a gente tem uma continuidade de trabalho. Isso está revertendo em unidades, todo ano a gente busca colocar a unidade habitacional para construir e todo ano a gente busca entregar a unidade habitacional. Veja, esse anúncio que você menciona agora, eu tive em 2 oportunidades agora, nesse começo do ano em São Paulo. Uma delas, fui representando o prefeito Rogério Santos, num evento com o governador Tarcísio. Quero aqui salientar que o governo do estado hoje é um dos maiores parceiros que o município tem, é o maior parceiro que o município tem na política habitacional de interesse social. E lá nesse evento nós fomos contemplados com 113 unidades habitacionais que a gente vai construir no centro de Santos, num terreno que não tem nada, né, o terreno que está vazio, e vai ser para atender moradores de cortiços. Então veja, hoje, Barroso, é importante a gente focar e atender todas as gamas de demanda que nós temos na cidade. E os cortiços a gente não tinha, até então, feito unidade habitacional para atender família. Fazia muitos e muitos anos que não se produzia unidade habitacional para moradores de cortiço. Nós vamos entregar, ainda nesse semestre, 50 unidades habitacionais para moradores de cortiço e agora vamos iniciar esse ano ainda
mais 113 unidades para cortiço. E também, numa outra ida a São Paulo, e aí sim com a presença do prefeito Rogério, lá na CDHU, nós conseguimos ser contemplados aí com 40 unidades habitacionais para movimento de moradia. Aquelas famílias que muitas vezes pagam aluguel, que estão inscritas no Conselho Municipal de Habitação. Esse é o primeiro conjunto deste governo, desse segundo mandato do prefeito Rogério, que é o primeiro que nós vamos fazer para movimento, mas terão muitos outros, porque são aquela demanda que muitas vezes mora de aluguel, mora de favor, está inscrita em movimento de moradia, às vezes não está numa área de risco, mas precisa ser atendida. Ela precisa ser enxergada pela política habitacional. E é para elas que agora a gente começa a construir novas unidades. Como a Coab lida com as exigências? Porque a Coab tem que aprovar o projeto na prefeitura, igual qualquer outra empresa. Então, ambiental, Condepasa e sustentabilidade. Eu falo muito do Tancredo, primeiro porque foi minha primeira obra como engenheiro e fiscal na Coab Santista. Maurício enquanto presidente, o Paulo Alexandre confiaram em mim para tocar, acho que a maior obra, acho que da gestão que o Maurício está aí, 1.120 unidades. O Tancredo é um grande modelo de todas essas aprovações que são necessárias, né? Lá a gente teve que fazer uma compensação ambiental por conta da CETESB, porque a gente estava construindo perto do mangue, então lá a gente teve que aprovar uma compensação ambiental grande. Lá a gente foi o primeiro conjunto que a gente entregou com painéis de energia solar para as áreas comuns dos prédios. Então, o Tancredo tem painel solar para a área comum do prédio, não para os apartamentos, mas para o condomínio, né? E isso é uma coisa que o governo do estado agora está começando, nos convênios que a gente faz, exigir que a gente também coloque, né? Então, assim, na habitação hoje em dia, essa questão da reutilização da água está começando a ser estudada para o condomínio também, mas hoje, empregado nos nossos conjuntos, o primeiro foi no Tancredo o painel solar para a energia dos condôminos na área comum. E na questão de Condepasa, na aprovação, a gente luta muito porque, assim, esse conjunto que o Maurício acabou de falar, que são para movimento de moradia, as 40 unidades, ele é um terreno que ele tem uma fachada tombada. Então, às vezes, a gente briga muito com o Condepasa por conta do tempo de aprovação, que às vezes demora um pouco. E a gente sabe que o nosso público não pode esperar mais do que já esperou, né? Então, assim, a gente lida muito bem com esses órgãos, a gente tem apoio de todo mundo, mas a gente sabe que às vezes as coisas são um pouco demoradas. Quer dizer, antes de ir para o intervalo, resumindo, nem a Coab, que faz parte da cidade, tem molezinha na aprovação dos projetos, tanto da prefeitura, nem no Condepasa e nem no porque a parte ambiental e de defesa do patrimônio histórico é uma parte, né, que tem uma legislação muito dura. Claro. Tem que ser cumprida. E a gente sabe que tem que ser cumprida. A gente brinca aqui, mas é uma coisa muito séria, né? Tem que ser cumprida, não dá para bagunçar tudo na cidade. Graças a Deus a gente está conseguindo tirar do papel muita coisa boa. É isso aí, Tony, parabéns. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é Coab Santista. Nossos convidados, Maurício Queiroz Prado, diretor-presidente, e Guilherme da Rocha Tavares, diretor técnico. Maurício, como a Coab tem buscado aprimorar os processos internos e principalmente o atendimento da população, que não deve ser fácil? Barroso, é assim, toda empresa ela preza pelo bom atendimento. Então a gente, obviamente, que vem otimizando os processos burocráticos. A burocracia dentro do serviço público, ela serve exatamente para travar as coisas, né? E o bom gestor é aquele que busca dar celeridade e destravar o andamento dos processos. Então esse é um grande desafio, a gente conversa muito com a equipe, tem uma equipe muito valorosa lá, quero aqui inclusive cumprimentar todos os colaboradores lá da Coab. Então a gente vem buscando dar celeridade aos processos internos, a gente busca dar celeridade à aprovação dos projetos, porque quanto mais rápido a gente faz com que a burocracia ande, mais rápido a gente tem unidade habitacional em construção e mais rápido nós temos a chave na mão das pessoas. Nós temos na Coab Santista a loja 10, que é a loja de atendimento ao público, ela fica na Praça dos Andradas, número 12, logo que entra ali as pessoas podem ir para tirar suas dúvidas, elas podem ir para tratar de imóveis da Coab, né? Para se inscrever, como é que faz? Por exemplo, então, a inscrição, a gente depende muito, cada conjunto habitacional, a gente define a demanda de acordo com a linha de financiamento que você acessa.
o recurso que você vai buscar. Então, se você vai buscar recurso do governo do Estado, muitas vezes o governo do Estado ele vai liberar recursos para atender determinada demanda. Então, ou para palafitas, moradores de palafitas, ou para área de risco dos morros, o Minha Casa Minha Vida, a mesma coisa. Então, assim, muitas vezes a demanda é direcionada e aí, como a demanda é dirigida, a gente vai até o local, a gente cadastra, a gente faz. Agora, nós temos a intenção, e estamos dependendo muito do governo federal, de abrir unidades habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida e demanda geral, mesmo no faixa 1. Lembrando que faixa 2 e 3, ele é uma unidade habitacional de mercado, entre aspas, ele tem um valor, um custo menor, ele tem um subsídio maior, mas a gente sim também fiscaliza e acompanha essas unidades habitacionais. Então as famílias podem muito bem também buscar o faixa 2 e 3, que acaba também diminuindo o déficit do município. Mas o faixa 1 para a demanda geral é um desafio que a gente tem buscado junto ao governo federal, Minha Casa Minha Vida. Muito bom. Ô Gui, como tem sido o processo de reurbanização das áreas ocupadas, né, ou irregulares, né? E o projeto Parque Palafitas pode ser considerado modelo nesse sentido? Se quiser complementar. Sim. Ali o Parque Palafitas é um grande piloto desse projeto de reurbanização, né, das áreas. Ali a gente, do lado do piloto que está sendo feito, a gente está construindo um conjunto, que são 574 unidades. E ali, no começo, onde está sendo o Parque Palafitas, foi uma área onde a Coab já entregou um conjunto, já recuperou ambientalmente e agora está sendo uma parte usada para fazer a moradia. E a gente aposta, né, o Maurício pode falar melhor, que esse é um grande exemplo de reurbanização e de pertencimento das pessoas na área, né? Porque a gente vai fazer a moradia e aquelas pessoas vão continuar morando ali com dignidade, com saneamento e aquela coisa do pertencimento da área das pessoas. Complementando o que o Guilherme está falando, Barroso e telespectadores, a questão do pertencimento com a área, ela é muito importante. Pela experiência por ter passado por algumas situações já nessa área habitacional, eu estou na Coab desde 2008, então você imagina o quanto a gente já não viu de situação. Especificamente sobre o DIC da Vila Gilda, esse projeto, eu tenho dito aí para todo mundo, é um projeto que vai mudar a política habitacional do país. Eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque ela não tem um palafita somente em Santos. Existem palafitas em vários outros municípios do país, em vários estados. Inclusive nós recebemos aqui agentes públicos de outros estados, de outras cidades, para conhecer esse projeto, que nada mais é que estaqueamento de uma laje no mangue e as casas pré-moldadas em cima. E tudo com esgoto, com energia, com luz, tudo regular, né? E ocupação, a ordenação da ocupação do espaço para evitar novas invasões. E aí o mais importante, a gente já fez muito reassentamento, que é retirar as famílias daquele local e colocar em conjuntos habitacionais construídos ali na região da Zona Oeste. Bom, muitas famílias elas resistem a isso aí, elas não querem sair porque elas têm uma relação de pertencimento. Por mais que às vezes a moradia não é uma moradia digna, mas ela não quer sair. E quando você consolida ela naquele local, aí sim, aí você tem o complemento de tudo e eu tenho certeza que esse projeto ele vai ter ganho ambiental, ele vai ter ganho social e ele vai ordenar e não deixar mais ocorrerem novas invasões. Isso vai ser um novo paradigma de política habitacional para o país. Mais uma vez, Santos sai na frente. A gente tem um minuto. Eu queria que você falasse, que estava comentando no intervalo, dos universitários de alguma obra que vão fazer. A gente tinha um minuto. Consegue condensar? Rapidamente. O prefeito Rogério anunciou agora nos últimos dias. Esse retrofit que o Guilherme falou aqui, de 36 unidades habitacionais, o prefeito Rogério tomou uma decisão em parceria com a Unifesp, a reitora da Unifesp, aqui de Santos, até porque a Unifesp tem, né, o seu campus aqui na cidade, no centro, região central. E nós vamos destinar 36 unidades habitacionais desse retrofit exatamente para estudantes de baixa renda da Unifesp. Legal. E aí eles vão, terminando o curso, e vão entrando outros, porque a universidade ela paga para estudantes que não são da cidade, ela paga um valor para eles morarem em alguns locais. E agora a gente vai conseguir fazer com que eles tenham acesso à habitação e interesse social, o estudante. E isso é pioneiro no Brasil, o governo do estado é parceiro, topou e agora quer replicar isso para o estado inteiro. Ou seja, Santos mais uma vez saindo na frente aí. Brincando aqui, vão ser vizinhos do professor Fabião, né, que está no centro. Isso aí, Fabião. Um abraço de coração para o professor Fabião. Com os alunos. Exatamente. Bom, o papo foi ótimo, tem muito mais assunto aqui. Quero agradecer ao Maurício, ao Guilherme, ao Gui pela presença. Quero agradecer a audiência aí do telespectador. E dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.
Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.